Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Queria agradecer à direção da Manifesto de organizar este debate em torno desta pergunta, porque na verdade é um bocadinho, todos nós andamos um bocadinho a fazer esta pergunta a nós próprios. Mas se calhar, antes de responder à pergunta, pelo menos para mim, é quase necessário voltar um bocadinho atrás e pensar o que é que foi este processo político da Troika e do nascimento posterior da Geringonça. Na verdade, em dezembro de 2014 ou em janeiro de 2015, a possibilidade de um governo do Partido Socialista vir a ser apoiado e sustentar-se ao longo de 4 anos numa negociação com o Bloco de Esquerda e com o PCP era praticamente impensável na sociedade portuguesa na altura. Ou seja, havia a percepção de que os partidos tinham formas de estar, tinham posicionamentos ideológicos, tinham uma tradição de relação uns com os outros, em que, na verdade, era extremamente difícil quebrar aquele que tinha sido o muro de silêncio entre o Partido Socialista e à esquerda do Partido Socialista. Quando... Já está? Ok. E quando chegamos aos resultados de 2015, há aquela primeira percepção de que a direita, afinal, vai continuar com um governo minoritário e vamos ver o que é que vai fazer o Partido Socialista e, subitamente, imediatamente nos dias seguintes às legislativas, percebemos que, apesar de tudo, está a nascer algum tipo de contacto à esquerda. É óbvio que a Geringonça se tornou possível pela conjuntura muito específica dos próprios resultados eleitorais, ou seja, da coligação à direita estar em maioria relativa, mas não ter a maioria da Assembleia da República, o facto do Partido Socialista estar na ordem dos 33% e a esquerda do Partido Socialista estar quase a aproximar-se dos 20%. Mas, na verdade, os sinais que foram sendo dados já nos dias da campanha eleitoral de 2015, em que algumas possibilidades de diálogo à esquerda foram estabelecidas nos debates que os vários líderes tiveram, mostram uma coisa que eu acho que, como eu dizia, em dezembro de 2014, ainda não era perceptível na direção partidária da maior parte da esquerda. Que havia uma tal pressão, quer dizer, a austeridade tinha um tal efeito punitivo, castigador e destruidor daquilo que eram as relações sociais acarinhadas pela esquerda na democracia portuguesa, que seria imperdoável que num contexto não haver uma maioria absoluta por parte da direita, não haver um entendimento à esquerda. E acho que ao longo desse ano de 2015, à medida que os partidos se vão enraizando no terreno e vão fazendo a sua campanha e vão contactando com os seus militantes, vão percebendo essa enorme urgência e o facto de que se não fizessem, não tomassem esse passo, não dessem esse sinal de estarem disponíveis para um diálogo, seriam abandonados por os diferentes segmentos do povo de esquerda, por num momento fundamental em que era preciso tirar a direita do poder, custasse o que custasse, não estarem disponíveis. E, portanto, Bloco de Esquerda e PCP eu acho que compreenderam isso rapidamente. A Catarina Martins fez os desafios ao António Costa nesses debates, Jerónimo de Sousa também deu alguns sinais, e o Partido Socialista ficou naquela situação de olhar para o que tinha acontecido aos partidos socialistas um pouco por toda a Europa e perceber que se não desse um passo para criar uma estrutura alternativa como a Geringonça, não tinha espaço de fazer uma espécie de oposição moderada à austeridade, porque a crispação da sociedade portuguesa era imensa e, portanto, que corria o risco de uma pasoquização, de uma fragmentação daquilo que era a estrutura e do voto do Partido Socialista. E, portanto, são os resultados, eu acho que a permanência nas ruas é a percepção da enorme impaciência que havia no campo da esquerda que força as diferentes direções partidárias a caminharem para um processo de negociação. Mas eu queria também sublinhar, apesar de tudo, a enorme coragem que essas direções partidárias tiveram na altura. Podiam ter-se resguardado numa espécie de continuar a dizer as mesmas coisas de sempre e a acharem que tinham as suas razões, e teriam certamente, e apesar de tudo apostaram na possibilidade de criar algo completamente novo na democracia portuguesa, e eu acho que esse foi um processo muitíssimo positivo.
Mas, na verdade, para quem pensa a relação de forças no contexto atual da União Europeia e da sociedade portuguesa, este passa em frente para o risco de ter um entendimento à esquerda entre forças políticas que, na verdade, nunca se tinham entendido, e no processo político de construção desta negociação que foi feita ao longo da geringonça, aquilo que foi, as possibilidades que se foram abrindo na nossa cabeça era que não houvesse, quer dizer, que os processos políticos alterassem a estruturação dos atores políticos, ou seja, que o processo político de participação numa negociação constante entre Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda tivesse uma alteração na própria estrutura, no posicionamento, na forma como os partidos fazem discurso, intervenção e política na sociedade portuguesa a partir daí. E já cá volto a este ponto. Em finais de 2017 ou 2018, muitos de nós olhavam para os acordos que foram escritos e assinados por PS, PCP e Bloco de Esquerda e, subitamente, nesse final de 2017 ou 2018, eles já nos pareciam curtos. Apesar de tudo, eu quero sublinhar a enorme importância que eles tiveram. Eles foram feitos, obviamente, num contexto em que ainda não havia confiança nem um processo de diálogo entre as várias forças, e eu acho que elas, de alguma forma, eles sinalizam alguns elementos que eram determinantes em relação àquilo que tinha sido a política da Troika e a política de Passos Coelho, que é a ideia de que as políticas públicas, os serviços públicos, são dimensões estruturantes da democracia. Não são apenas amortecedores de processos de pobreza ou desemprego, elas são estruturantes na determinação da nossa solidariedade coletiva e, portanto, a recuperação da capacidade de atuação das políticas públicas, da valorização de quem faz serviço público, que tinha sido enchincalhado como se fosse um parasita do Estado durante os 4 anos de Pedro Passos Coelho, das políticas de combate às desigualdades ou à pobreza, que tinham sido tratadas como se a partir de agora se tratassem de políticas de caridade, ou mesmo políticas de intervenção na economia, trazendo aquilo que é a escolha democrática para aquilo que são a estruturação do processo económico e da criação de emprego em Portugal. E, portanto, essa ideia central do regresso do Estado e das políticas públicas e dos direitos sociais como componente determinante da democracia portuguesa, eu acho que é o ganho desse processo de acordo que foi feito. Obviamente que havia áreas tabu, a questão europeia, a renegociação da dívida, a questão das finanças públicas, mas, quer dizer, apesar de tudo, em 2000 mesmo quando hoje estamos insatisfeitos com algumas coisas que não foram feitas e fazemos aquela brincadeira dos Monty Python, de afinal o que é que os romanos fizeram por nós, não é? Bom, apesar de tudo, os romanos fizeram alguma coisa. Geringonça fez, de facto, alguma coisa. Nesses primeiros 2 anos, até final de 2017, 2018, tivemos reversão de privatizações, lançamento de novas políticas sociais universais, ou seja, que não dependem da condição de recursos e, portanto, que lhe incluem como direito de cidadania. Tivemos os manuais escolares, tivemos mais recentemente os passos sociais, a devolução, obviamente, dos rendimentos, 35 horas, um programa de contratação dos precários do Estado, valorização do salário mínimo nacional, reformas de... Enfim, tivemos uma série de medidas que mostravam esse regresso, essa dignificação da intervenção do Estado na redistribuição e ao nível do desenho das políticas económicas. Mas chegamos, se calhar, a 2019 e, em vez de perguntarmos sobre os romanos, eu hoje estava a tentar juntar algumas ideias para aquilo que estava agora aqui a dizer. E veio uma música do Chico Buarque, do Foi Bonita a Festa, pá, fiquei contente. E temos essa sensação, ou seja, que a partir de 2019 há uma intencionalidade explícita, talvez a partir de 2018, meados de 2018, 2019, há uma intencionalidade explícita de não levar muito mais longe nas bandeiras políticas esse entendimento à esquerda. E o Partido Socialista começa a sinalizar em diferentes dossiês
uma divergência de sentido, eu diria, social-liberal, com uma identidade política própria. Obviamente o discurso das contas certas, de não aproveitar as almofadas financeiras para fazer outro tipo de investimentos públicos, nos serviços públicos ou mesmo na economia. O debate que começa há praticamente 2 anos sobre a revisão da Lei de Bases da Saúde mostra um Partido Socialista que vai, ao princípio, titubeando e, no momento seguinte, faz um discurso político algo bizarro, dizendo que não pretende estabelecer mais parcerias público-privadas na área da saúde, mas que, contudo, elas devem vir a constar de uma futura Lei de Bases que venha a ser acordada à esquerda, portanto, percebendo-se imediatamente que isso criava um problema político, e não se percebendo exatamente porque é que queria sinalizar essa questão das parcerias público-privadas. Tivemos o debate sobre a Lei de Bases de Habitação, que ficou muito aquém daquilo que hoje é notório que as cidades, os grandes centros urbanos necessitam. Tivemos a legislação do trabalho, que foi explicitamente aprovada com a direita e que, portanto, que era um dos principais desafios na negociação à esquerda. Tivemos uma dramatização de uma crise política feita a propósito dos professores, apoiada num discurso muito semelhante àquele que Pedro Passos Coelho fazia, de que os salários dos funcionários públicos estão fora do alcance das nossas possibilidades, e este verão tivemos a gestão da greve dos motoristas das matérias perigosas e uma requisição civil na Ryanair colocada à última da hora. E, portanto, há uma sinalização política sucessiva de que aquilo que poderia ter sido uma releitura do Partido Socialista sobre qual é a posição estratégica de um partido que se entende herdeiro da social-democracia, eu agora gosto de usar este termo, no contexto de toda a transformação política que aconteceu na Europa ao longo dos últimos 10 anos, que afinal o processo da geringonça não alterou assim tanto a visão que o Partido Socialista tem sobre qual é o seu papel na governação. E, portanto, obviamente devemos sinalizar essa importância das políticas públicas, da lógica redistributiva, da valorização da intervenção do Estado e de quem faz serviço público, mas, apesar de tudo, há aqui alguns sinais de que essa leitura do que é que significou a austeridade não foi, se calhar, tão longe quanto nós quereríamos. E o próprio processo de relação com a União Europeia altera-se muito rapidamente. É verdade que Tsipras já não é o que era, mas do momento inicial em que António Costa parece querer articular dentro do espaço da União Europeia uma articulação de países que consiga batalhar, enfim, contra a imposição austeritária dos neoliberais, subitamente António Costa põe Mário Centeno à frente do Eurogrupo e agora esteve a participar na colaboração de uma Comissão Europeia que é inqualificável nos seus diferentes membros, talvez menos Elisa Ferreira, que é um bom quadro político. E, portanto, é isso, a diferença entre as expectativas de voto no Partido Socialista e a sua relação à esquerda parecem alterar aquilo que é a posição de fundo do Partido Socialista em relação à governação nacional. Mas eu não queria fugir à pergunta, e já cheguei ao limite, então vou só dizer 2, 3 coisas. Eu concordo absolutamente com o Manel, a questão da precariedade, do trabalho e dos salários é absolutamente determinante. Nós começamos a viver na sociedade portuguesa uma espécie de partição geracional e no seio da classe média, das grandes classes médias urbanas. Nós construímos uma espécie de narrativa de mobilidade social, de inclusão no projeto democrático, que apresentava aquela ideia da escada rolante, que é todos melhoram níveis de vida, as desigualdades mais ou menos mantêm-se, obviamente elas foram reduzidas no quadro democrático, mas as pessoas ascendem. E a narrativa que sustenta o projeto das grandes classes médias urbanas, que apesar de tudo tem uma quantidade significativa da população do país, é a ideia de dizer às pessoas, bom, vocês coloquem as vossas crianças na escola, levem-nos a fazer a vacinação, ponham-nos a estudar, arranjam um emprego, elas arranjam uma casa. E esta ideia da qualificação de um país que necessitava qualificar-se para melhorar, para arranjar um emprego estável com uma remuneração adequada e vir a constituir família e depois comprar uma casa, está a partir-se aos bocados. Quer dizer, há toda uma geração, os números que António Costa apresenta sobre os contratos sem termo como contratos
são a manipulação da estatística, porque na verdade quando nós começamos a olhar os números da precariedade, mantêm-se de 2011 até 2019, segundo o inquérito ao emprego, mais ou menos à volta de 21, 22%, e na verdade nas gerações mais jovens eles são cerca de 66%, ou seja, em cada 3, 2 jovens que estão no mercado de trabalho são precários. E agora acontece o processo de especulação imobiliária com a integração do mercado habitacional de Lisboa e Porto nas grandes redes internacionais e nos grandes mercados internacionais, e portanto há toda uma narrativa de inclusão que foi, como é que eu ia dizer, despejada sobre as classes médias urbanas. Quando eu digo classe média é mais no aspecto de referência simbólica de inclusão, que neste momento se está a partir, e portanto há um deslaçamento de uma estrutura de classes e uma polarização, aqueles que estão incluídos e que tiveram acesso à propriedade habitacional, que hoje, aliás, a conseguem rentabilizar a níveis especulativos, e todos os outros que ficaram para trás. Os efeitos disto na ideia de inclusão de uma democracia, eu acho que são muitíssimo perigosos a longo prazo. E é por isso que eu não consigo entender, e fecho, assim, não consigo entender como é que, das várias leituras que o Partido Socialista possa ter feito sobre o processo de austeridade e a desestruturação que a violência da política da Troika significou no país, tinha um ponto central, que é estruturar uma sociedade solidária, solidária em termos intergeracionais e em termos horizontais, passa necessariamente pelas relações de trabalho. Elas são determinantes na organização da vida das sociedades. E, portanto, se não há um combate sério às condições de vida das pessoas, que é salário e o sítio onde vão viver, há uma partição, há uma desestruturação da sociedade. E eu não quero dar a ideia simplista de que o fascismo costuma ser a crise das classes médias e das classes populares, mas há qualquer coisa que nós podemos olhar para o processo de austeridade e pouco aconteceu no norte da Europa e pensar sobre isso. E, portanto, eu acho que aqui é a questão urbana ao nível da habitação e é necessariamente a questão do trabalho ao nível salarial e da precariedade. Obrigada.